Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Olá, internautas, mais uma vez o Culturarte para vocês, especialmente com uma data hoje, né? Cívica, na verdade, duas datas, uma ligada à outra, exatamente, uma decorrente da outra, intimamente relacionadas, que é o dia 15 de novembro, né? Que antes de ontem, enfim, no qual comemoramos a proclamação da República, e o dia 19 de novembro, que é o dia da bandeira. Exatamente. E por que uma está ligada à outra? A proclamação da República foi um levante político-militar ocorrido no dia 15 de novembro de 1889 e que instaurou a República, né, Federativa Presidencialista do Brasil, no qual derrubaram então a monarquia constitucional parlamentarista, ou seja, né, do Império do Brasil, colocando fim ao Império do Brasil, por conseguinte a soberania do imperador Dom Pedro II, né? E aí foi proclamada a República do Brasil. Essa proclamação se deu na cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, né? Quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, né, destituiu o imperador e assumiu o poder, né? No dia 15. Faziam parte desse governo, naquele momento, né, do governo provisório, enfim, o Marechal Floriano Peixoto como vice do Deodoro, né? E mais algumas figuras ilustres, como ministros, Benjamin Constant, né, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, que é uma figura muito importante. Inclusive, no dia 5 de novembro, se comemora o Dia da Cultura e Ciência, ou Ciência e Cultura Nacional, e a data é referente ao aniversário, a data de nascimento do Rui Barbosa, enfim, né? E o Dia da Bandeira está intimamente ligado a essa data, porque 4 dias depois, então, né, se definiu a bandeira do novo momento histórico, né? As bandeiras são sempre símbolos e representam o momento, né, a estrutura, o modelo político que se adota. Então, o Brasil teve várias bandeiras, e a da República, então, foi instituída no dia 19 de novembro, né, pelo decreto de número 4, né? A nova bandeira foi uma adaptação da antiga, claro, né? Eles fizeram algumas mudanças, e os autores, né, dessa mudança foram o Miguel Lemos, que era diretor do Apostolado Positivista do Brasil, né? Raimundo Teixeira Mendes, que também era um positivista. Aliás, o positivismo é que, vamos dizer, inspirou, né, e articulou e reuniu pessoas que vamos dizer, comungavam desses mesmos ideais, desse mesmo pensamento, e, enfim, deflagraram o movimento da proclamação.
o Manuel Pereira Reis, que era um astrônomo, né? E a gente já vai explicar a importância e o porquê desse astrônomo, e o Décio Vilares, um reconhecido pintor, enfim, que foi quem fez os desenhos, né? O que eles mantiveram da bandeira anterior foram as cores, né, da bandeira antiga, mas mudaram os significados, porque na verdade a ideia, né, da bandeira, enquanto o verde simboliza as extensas matas, as florestas densas do Brasil, isso é um novo significado. O antigo, a cor verde, estava associada a uma homenagem a Dom Pedro, né, que era a cor real da Casa de Bragança, né? E o amarelo estava associado à Casa de Habsburgo, da família da Dona Leopoldina, esposa do Dom Pedro I, certo, a arquiduquesa da Áustria e imperatriz do Brasil. E o novo significado para o amarelo é exatamente o ouro, a riqueza da nação. E do centro do losango foi tirado, né, o símbolo, enfim, né, do império, né, e foi colocado uma esfera azul, né, com as estrelas em cor branca, de 5 pontas, em tamanhos variados, e representando, enfim, os estados brasileiros. O número de estrelas naquele momento era menor do que é hoje, né, em função de que surgiram uma série de novos estados. Então, naquele momento, o lema dentro da faixa, né, um lema positivista, né, que abreviado resultou em ordem e progresso, enfim, né. O azul representando o céu do Brasil no momento, né, no céu do dia, do dia 15 de novembro, e a cor branca simbolizando, vamos dizer, representando, né, o branco das estrelas representando a paz, né? E lembrando que a bandeira nacional é um dos 4 símbolos oficiais da República Federativa do Brasil. Os outros 3 são as armas nacionais, o hino nacional e o selo nacional, né? E, enfim, tem algumas curiosidades. Sim. Não sei se até quer falar um pouquinho dessas curiosidades. Que assim, a maior bandeira brasileira, né, que tem aqui no Brasil, está localizada em São Vicente. Na cidade de São Vicente. Na Baixada Santista. Isso. São Vicente, né, litoral do estado de São Paulo. Ela foi inaugurada, né, em comemoração aos 500 anos do descobrimento do Brasil. E o ano em 2000, agora. E tem um significado também da estrela, tem uma estrela, né, que ela fica sozinha acima da faixa, né, ordem e progresso. E era acostumado se pensar que ela representava o Distrito Federal. E, enfim, na verdade não é isso. Ela representa o estado do Pará. Do Pará. Isso. Exatamente. E, enfim, é uma curiosidade. E assim, onde que se tem a obrigatoriedade, né, do hasteamento da bandeira brasileira, que é no Palácio do Governo, no Supremo Tribunal, nos poderes executivo, legislativo, no judiciário, em repartições consulares, repartições federais, estaduais, municipais. A bandeira deve ser hasteada todos os dias do ano. A bandeira nacional, ela fica sempre hasteada, ela fica na Praça dos Três Poderes. Ela também só é arriada quando ela for substituída, né? E por outro motivo não. Ou quando uma nova for hasteada, né? Ou trocada ou uma nova. Enfim.
E quando, por exemplo, numa solenidade, várias bandeiras serão hasteadas, numa qualquer circunstância, a bandeira brasileira é a primeira a chegar no topo, né, do alto do mastro, e é a última a descer. Enfim, são curiosidades interessantes, né? A bandeira nacional é considerada um dos símbolos mais importantes de um país. E durante a história, toda a história do Brasil, houve 11 bandeiras até chegar nessa que hoje nós conhecemos, né? Se vocês quiserem saber maiores detalhes, enfim, o porquê das estrelas, o porquê do astrônomo, é muito curioso, muito interessante, né? Porque, enfim, ele teve que fazer um estudo do espaço, enfim, do céu, do dia, para poder aplicar na bandeira o tamanho das estrelas, o porquê de cada um dos tamanhos das estrelas, enfim. Vocês podem consultar no bandeiradobrasil.net, lá tem tudo. É bem legal, tá dando uma lidinha, ficando sabendo qual é a estrela que representa, por exemplo, o Distrito Federal, já que não é aquela que fica em destaque, mas ela tem um destaque, tem um porquê, que está associado a uma explicação astronômica. Então é bem interessante. Tem todo um propósito, na verdade. Exatamente, né? Toda uma explicação. E o outro, enfim, né, outra data importante é o dia 3/11, que foi o dia do direito de voto da mulher, que é fundamental no Brasil e no mundo. Foi uma luta muito grande para se conquistar esse voto, né? O direito de voto feminino, ele foi instituído no dia 3 de novembro de 1930 pelo então presidente da República, Washington Luiz, né? Após muitas lutas, enfim, mas não foi em seguida que ocorreram as eleições e também que foi, enfim, regulamentada a lei, mas nesse dia ela foi assinada, né? E aí, então, nós temos que antes dessa data, o estado do Rio Grande do Norte, ele foi um pioneiro, ele e o seu governador, enfim, né, foi assim, vamos dizer, tiveram um destaque grande, porque eles saíram na frente, fizeram um código eleitoral, primeiro que todos os outros estados, e havia um artigo nesse código dizendo que não havia distinção de sexo para o sufrágio. E a Celina Guimarães Viana, a primeira mulher a ter o direito de votar no Brasil, entrou com um pedido, né, de permissão num cartório e foi autorizada ela a votar. Ela votou, então, nas eleições de 5 de abril de 1928, até antes dessa assinatura da lei, só que a Comissão de Poderes do Senado brasileiro não aceitou e anulou o seu voto, né? E tem outras, enfim, ocorrências, até que finalmente o voto foi definido, instituído, né? E em 1932 e em 1934 a primeira mulher eleita no Brasil foi a Carlota, né? Cadê? A Carlota Pereira de Queiroz, eleita deputada federal. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com a nossa agenda propriamente dita. Até já! Olá, estamos de volta, queridos internautas, com a sua agenda cultural, nosso programa semanal de cultura, de arte, eventos de toda a ordem, né, artísticos e cultural, educacional, alimentar, de mudança de vida, de padrão, de transformação. Estamos aqui novamente com vocês. E lembrando datas importantes, a gente precisa falar, não podemos deixar de lembrar o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, né? É comemorado no Brasil. A data cívica foi instituída no ano de 1995, em homenagem aos 300 anos da morte do Zumbi dos Palmares, um dos principais líderes da resistência à escravidão, né? Nessa comemoração, o herói, né, cuja história remete ao passado escravista do país e as consequências nocivas desse modelo exploratório para a população afrodescendente,
né? Então lembra toda uma resistência negra ao escravismo, a luta dos afro-brasileiros, né, contra o racismo, a discriminação, a exclusão, né? É uma data muito importante, enfim, né? E o dia é para a gente fazer uma reflexão, marcar posição, né? Porque afinal de contas teve todo um impacto, toda uma importância, né? Vamos dizer que os africanos, né, africanizaram o Brasil, e o Brasil, né, por sua vez, o contrário também é verdadeiro, né? Pelo menos em algumas regiões do continente africano, enfim, né? O Dia da Consciência Negra foi estabelecido por um projeto de lei mais recentemente, né, no dia 9 de janeiro de 2003. Mas apenas em 2011 a presidente Dilma, né, sancionou a lei 12.519, né, que criou a data sem obrigatoriedade do feriado. Então alguns municípios, estados, enfim, adotam, outros não. Certo. Né? Enfim, e vamos para a nossa agenda cultural propriamente dita, né? Olha, está tendo o folclore digital que vai até o dia 4/12, né? Falando de folclore, de raízes, enfim, né? É uma instalação que possibilita ao público um mergulho nas lendas do folclore brasileiro, que até a gente, né, teve a oportunidade de falar aqui, unindo vídeo, mapping, artes gráficas, poesia, né, falando das lendas do povo, essa é a temática central, né? Tem trilha sonora eletrônica, traz referência dos tambores africanos, então reforçando a ideia, né, do resgate, da importância, né, da cultura. Porque não foi só a chaga da escravidão. Da escravidão, né? Mas a gente também tem que lembrar da cultura, né, dos costumes, da dança, da música, da alimentação, que o Brasil realmente africanizou-se. Exatamente. Então a importância é roupas, toda. Né, que são lindas, né? Eu gosto muito. Ritmos, Florido, né? Então vai ter lá tambores africanos, cantos indígenas, que foi outro povo que também tem a sua contribuição, né? E então está essa exposição está na Praça da Sé, número 111, lá na Caixa Cultural, né? O telefone é 3321 4400, né? Vale a pena conferir, né? Tem também uma exposição que é permanente, e nós tivemos a oportunidade de descobrir isso indo agora, essa semana, domingo, na verdade, no Itaú Cultural. Nós vamos ver a exposição Persona, né? Uma exposição relacionada ao cineasta Ingmar Bergman, que nós somos fãs dele, e lá a gente descobriu uma exposição permanente que é brasiliana, de novo, né, reforçando o tema, brasiliana e numismática. Numismática se refere às moedas, uma exposição relativa às moedas, né? Então é muito interessante. O Espaço Itaú Cultural fica ali na Avenida Paulista, 149. A exposição fica nos pisos 4 e 5, de terça a sexta, das 9 às 20 horas. Sábado e domingo e feriado, das 11 às 20. Né? Vocês podem tirar maiores informações se tiverem interesse, inclusive conferir a agenda, porque eles têm uma agenda assim maravilhosa de eventos, no itaucultural.org.br ou atendimento@itaucultural.org.br. Fica aí a dica, então, né? Para vocês verificarem essa exposição, que tem um roteiro histórico todo feito, uma linha, né, histórica, uma linha do tempo histórica feita todo com peças muito importantes de arte, enfim. Está tendo também uma mostra, que também é permanente, pelo menos essa é a proposta, né? De cinema alternativo, para quem está cansado de ver o circuito comum de cinema,
né? Aqueles filmes mais mesmo recentes. Para quem gosta faz tempo e nem nunca viu o outro, enfim. É uma mostra de cinema alternativo, mostra permanente de cinema italiano. Só que são apenas às segundas-feiras. É toda segunda-feira às 19 horas. Fica ali no Cine Teatro Denói de Oliveira, né? É grátis, né? E semanalmente a sala exibe clássicos, enfim, filmes contemporâneos, grandes diretores italianos, em sessões gratuitas. Esse espaço fica na rua Rui Barbosa, 323, na Bela Vista, né? Aqui no famoso Bexiga, né? É Cine Teatro Denói de Oliveira. E o telefone é 3289-7475, se vocês quiserem ter maiores informações, enfim, né? Também relativo ao cinema, está passando uma mostra muito interessante no MASP. Como é muito vasto o número de títulos que vão ser apresentados, enfim, né? Vocês consultem lá, eu vou passar os endereços. Mas é um evento em parceria com a Cinemateca Brasileira, né? Fazendo parte da programação da exposição A Mão do Povo Brasileiro, né? 1969-2016. Então já começou no dia 1º de outubro, mas vai até 18 de dezembro, né? Com sessões de filmes gratuitas aos sábados e domingos, todo sábado e domingo às 16 horas, né? Só que é um auditório pequeno, de 70, de alguns lugares, 78 títulos, mas poucos lugares, se eu não me engano são 80 lugares, né? E então é preciso chegar lá em tempo e horário, é isso mesmo, são 80 lugares. Para a retirada, inclusive, dos ingressos, a partir das 14 horas já começam a ser distribuídos diretamente na bilheteria, né? MASP, então, Avenida Paulista 1510, e o telefone é 3149-5959. Eles têm uma página no Face que tem toda a programação, né? Chama MASP, Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, né? Vocês podem conferir também a programação no masp.org.br/filmes. Também pode ser conferido. Ou também obter maiores informações no atendimento@masp.org.br. Como é muito extenso, eu não vou dar aqui, porque são 78 filmes, alguns até já foram, né? Claro. Mas ainda tem muitos aí para vocês ainda assistirem, enfim, né? Para os apreciadores da maravilhosa arte. O cinema, são todos curtas, filmes brasileiros que remetem a esse tema, né? Por exemplo, vai passar Berimbau, que é um documentário do Sérgio Muniz, né? Dele também a Cuíca, né? Vai passar Orfeu Negro, do Marcel Camus, né? Então são vários. Vai passar Gangazumba, nós estamos falando do Dia da Consciência Negra, vai passar Gangazumba no dia 20, né? Quando se comemora, né, o Dia da Consciência Negra, no domingo. É um filme do Cacá Diegues, né? Então vocês podem conferir toda essa programação e, enfim, se organizar para ir assistir. É uma dica de evento com uma apresentação gratuita, né? Aí, e são dicas assim de cinema bem legal. Não podemos perder. Não podemos, nós também estaremos lá conferindo pelo menos um. Sim, a gente sempre. E a gente vai dar aqui uma dica um pouquinho inusitada, que é uma corrida infantil de obstáculos, que faz parte da programação Semana Move 2016. Vai ser no dia 19/11, das 10 às 12 horas. É para criançada. Crianças entre 7 e 12 anos. Entre 7 e 12 anos, hein? Para fazer parte de um grupo. Por que você está falando? Tô brincando. Porque é uma criança. Eu falei que ela é uma criança. E outro grupo de 13 a 15 anos.
O percurso é de 600 metros, é muita coisa, vai ser no campo de futebol lá do Sesc Interlagos, né? Vai ter, assim, premiação, eles vão distribuir medalhas para os 5 primeiros colocados, né? Todos os atletas participantes vão receber uma gratificação. Mas, de qualquer maneira, os 5 primeiros colocados vão ser destaque para os 5 primeiros. Então, é Sesc Interlagos, Avenida Manuel Alves Soares, número 1100, no Parque Colonial. O número do telefone é 5662-9500. Também é gratuita, enfim, a participação, né? Vai ter também uma feijoada vegana no Dedo Verde, né? No dia... perdi aqui o dia, gente. Dia 22/11, né? Aliás, tem que fazer as inscrições até dia 22/11. E é muito interessante, lá no Dedo, as inscrições, comunidade dedoverde@gmail.com. Vai ser no horário do almoço, enfim, e é uma feijoada vegana para quem aprecia, né, esse prato, enfim. Eu não estou achando a data aqui, gente, de jeito nenhum. Enfim, eu devo ter... Mas as inscrições, com certeza, até o dia 22 de novembro. Até o dia 22 de novembro. Aí vocês podem obter informação. Então, a rua... Dá novamente o endereço. A rua Mauro, número 400, a 5 minutos do metrô. Comunidade dedoverde@gmail.com. Vocês podem fazer as inscrições e até dia 22. Sim. As inscrições para participação. Com certeza é dia 25 mesmo, perdão. Né? E nós vamos ficando por aqui, vamos encerrando o nosso Culturarte. Vamos ler mais uma oração dentro daquelas 12 orações, as sementes da paz. E a oração dos nativos africanos pela paz, nada mais apropriado. Deus Todo-Poderoso, grande polegar que ata todos os nós, trovão que ruge e parte as grandes árvores, Senhor que tudo vê, até as pegadas do antílope, nas rochas aqui na terra. Vós sois aquele que não hesita em responder a nosso chamado. Vós sois a pedra angular da paz. Até o próximo Culturarte. Que lindo, até o próximo.